Muito bem, irmãos, hoje nós estamos concluindo sobre os anjos e as vozes, e estamos vendo isso desde o versículo 6, onde o primeiro anjo anunciou o evangelho eterno, o evangelho vitorioso, que foi pregado a toda nação, tribo, língua e povo. Depois procedeu imediatamente a pregação desse evangelho eterno. O segundo anjo apareceu e proclamou a queda da grande Babilônia, como vimos, é a própria Jerusalém, mostrando de fato o juízo iminente para esta nação por causa dos seus pecados. Então, logo após, caindo sobre aqueles que receberam a marca, o nome ou o número da besta. E por fim, ao término ainda na voz do terceiro anjo, uma admoestação. Primeiramente, o anjo, ao término do anúncio, concluía essa descrição do inferno, falando sobre os santos. E continuem perseverando na fé e na lei do Senhor. Então, apenas por nós, há muito nós já teríamos caído da fé, abandonado o evangelho. De Deus para os santos, porque é Deus quem persevera. Ele nos sustenta, uma atividade humana. E essa atividade, segundo esse anjo, nesse mundo, as obras do crente, primeiro, tem a ver sobre guardar os mandamentos. O próprio Senhor Jesus Cristo, numa certa ocasião, ele disse: os mandamentos de Deus não são penosos. Os mandamentos do Senhor não são penosos. Também nós vimos que, a exemplo de muitos nas Escrituras, por exemplo, o eunuco etíope, ele que descia de Jerusalém quando ele foi adorar o Deus dos judeus, e uma hora ele pediu que queria ser batizado, tinha uma água, o que impedia? E então Filipe disse para ele: ora, tu precisas crer. E ele disse: eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Ou seja, obrigatoriamente nós temos que nos identificar com Cristo por meio da fé. E esse é o outro item, que é o conteúdo, o objetivo da nossa devoção: crer no Senhor Jesus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento, com toda a nossa força. Sim, guardar a fé, guardar os mandamentos de Deus. Essas são as obras que nós crentes temos que produzir em nossa vida cristã. Portanto, entendemos que cristianismo demanda obediência e fé perseverante em face da oposição. Veja, cristianismo demanda obediência e fé perseverante em face da oposição. Talvez hoje nós não tenhamos tanta força de compreensão do que os cristãos naquela época, em que eles tinham que manter a obediência à lei de Deus, em que eles tinham que manter a fé em Cristo Jesus, mesmo quando havia uma cruel oposição da besta da terra, da besta do mar e do próprio dragão, em que havia sido demarcado
que a facilidade daquela geração estaria para aqueles que tivessem a marca, o nome ou o número da besta. E os que não tivessem seriam cruelmente perseguidos e até mortos. Então, quando o anjo proclama: guarda os mandamentos de Deus, guarda a fé em Jesus Cristo, certamente a ideia é que naquela geração isso não era tão fácil assim. Ser fiel a Deus e não ao Império Romano. Ser fiel a Deus e não à possibilidade de compra e venda. Ser fiel a Deus em meio à perseguição tremenda que aquele povo tinha. Não era fácil, mas a sua fidelidade demandava obediência à lei de Deus e fé perseverante. Mesmo quando a oposição vinha pesadamente contra eles, em que o imperador almejava o culto, em que a lei estava de fato pesada para aqueles que queriam permanecer firmes no Senhor. Sim, eles tinham que permanecer guardando os mandamentos de Deus e guardando a fé em Jesus Cristo. Essas eram duas obras fundamentais na vida daqueles crentes, como ainda hoje são as duas obras que nós crentes temos que produzir em nossa vida cristã. Desenvolver a salvação com temor e tremor é guardar os mandamentos de Deus e guardar a fé em Cristo Jesus em toda e qualquer situação deste mundo. É possível que agora estejamos experimentando um pouquinho mínimo possível, em meio a essa pandemia que nós estamos vivendo. Mas nós não devemos esquecer isso. Em meio à pandemia, nós temos que guardar os mandamentos de Deus e guardar a fé em Cristo Jesus. Porque, irmãos, em relação à perseguição daquela geração de Apocalipse, é o mínimo. Então, não me venha dizer, eu estou abandonando a fé, eu estou esfriando. Não pode. Crente tem por obrigação, seja qual for a situação que se descreva para ele, de guardar os mandamentos de Deus e guardar a fé em Jesus Cristo. Agora vamos voltar para aquela geração em que havia a demanda do dragão e das duas bestas, em que a perseguição era cruel, em que os mandamentos do império eram muito pesados, a ponto de não poderem ser obedecidos por um verdadeiro cristão, porque jamais um cristão podia desobedecer o mandamento de Deus e adorar o imperador. Jamais o cristão poderia negociar o fato de crer em Cristo Jesus ou comprar e vender. Então, era uma situação difícil. E aí nós cremos piamente que obedecer e crer naquela geração era conhecido por eles, era sabido por eles, que podia resultar em sua morte. Tal era a perseguição. Obedecer e crer, obedecer aos mandamentos do Senhor, guardando-os, e crer em Jesus Cristo, guardando a fé, era algo tão difícil para aquela geração, porque, ao final das contas, era a própria vida deles que estava em jogo. E, portanto, eles sabiam que obedecer e crer podia resultar na sua
morte. Então, quando o anjo bradou, o terceiro anjo, dizendo: aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. É como se ele estivesse dizendo: permaneçam firmes no Senhor, guarde os mandamentos de Deus, guarde a fé em Jesus Cristo. E olhe que, para eles, isso era de extrema dificuldade. Então, como eles sabiam que aquilo demandava, inclusive, a perda da própria vida, aí uma voz do céu brada, de forma extraordinária, e traz duas informações para incentivar esses irmãos a viverem fiéis a Deus. E aí essa voz, finalizando as vozes dos anjos, diz: escreve. E a primeira coisa que ele diz é: bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Então, a partir das obras do crente, o anjo então proclama duas coisas. Aqui são duas proclamações, né? O que ele proclama primeiro? A bem-aventurança, aonde? Na morte. A bem-aventurança na morte. Essa é a primeira proclamação do anjo. Ele diz: bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Então, queridos, olha que coisa extraordinária é essa palavra. Diferentemente do que talvez algumas pessoas pudessem pensar, inclusive na nossa geração, que viria uma voz de consolação física, dizendo: fique firme, porque Deus vai sustentar você, porque nenhum mal vai chegar à sua casa, porque nenhum mal te atingirá, porque pode cair 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Não veio uma voz assim. A voz que veio foi: vocês vão morrer mesmo. A perseguição é cruel. As bestas se levantaram. O dragão está solta. E por isso vocês têm que guardar os mandamentos de Deus e a fé. E isso vai demandar na perda da vida de vocês. Vocês vão morrer. Mas a palavra de consolação é: bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Não sei se seria uma palavra muito consoladora para alguns, né? Não sei se essa seria a melhor palavra que as pessoas gostariam de receber. Mas na voz dessa voz que desceu do céu, que veio do céu, foi a palavra de maior consolação para aquela geração que estava perseguida. Vocês podem morrer, mas mesmo morrendo, vocês são bem-aventurados. Irmãos, na vida existem muitas bem-aventuranças. Podemos ver, por exemplo, Jesus subiu ao monte e ele então proclamou várias bem-aventuranças. Várias. Todas elas em vida. Os humildes, os que são perseguidos. Mas todas essas bem-aventuranças tinham a ver com alguém que continua vivo. E nas Escrituras nós vemos que o próprio Jesus disse, quando chegaram algumas pessoas para Jesus, disseram: olha, bem-aventurados os seios que te amamentaram,
falando sobre Maria. Aí Jesus olha para aquelas pessoas e disse: mas bem-aventurados são aqueles que pegam a minha lei e guardam a minha lei, que fazem a vontade do meu Pai. Esses são mais bem-aventurados. Mais uma vez, Jesus falando sobre bem-aventurança. Existe uma bem-aventurança para aqueles que guardam a lei do Senhor. São bem-aventurados. Mas quando a gente chega em Apocalipse, e a gente então tem nessa visão de João a perseguição à igreja do Senhor, nós temos então uma bem-aventurança diferenciada, mostrando claramente que morrer para o crente, se morrer no Senhor, é algo de muita felicidade. Bem-aventurados, felizes, muito felizes, felicíssimos, são aqueles que morrem desde agora no Senhor. Então, eu diria que essa seria para o crente, nessa vida, a última bem-aventurança. Ou seja, nós temos bem-aventuranças em vida, e até na hora da nossa morte, nós temos a bem-aventurança, se nós morrermos em Cristo Jesus. Então, qual é a bem-aventurança de morrer? Qual é a bem-aventurança de morrer? Parece loucura, mas é a revelação de Deus. Bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. E eu acredito que a bem-aventurança, quem nos revela é o Senhor Deus através de um servo seu que está sendo apedrejado e já começando a entrar na glória do céu. E o que foi que Estevão disse? O diácono do Senhor, ele estava começando a perder a vida física. O corpo e a alma estavam se separando. E um dos seus últimos suspiros, ele diz: eu vejo os céus abertos. Qual é a maior bem-aventurança do que essa, meus irmãos? Pela obra de Cristo, os céus têm sido abertos para o povo de Deus. A porta dos céus se abriu. E essa é a maior bem-aventurança do crente, que ele só recebe quando morre. Os céus têm sido abertos para o povo de Deus. Foi isso que Estevão falou. Eu vejo os céus abertos. O que de fato Jacó tinha visto apenas em sonho, Estevão viu em realidade, na hora da sua morte. E agora nós podemos dizer, nas palavras dessa voz que veio dos céus: bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor, porque eles têm para si os céus abertos através da obra perfeita de Cristo. Eles estão adentrando os céus. E não há nada mais glorioso, não há nada mais prazeroso, não há nada mais, não há uma comunhão maior do que essa. Porque de fato, essa bem-aventurança também é expressa exatamente nisso. Na hora que o indivíduo morre em Cristo Jesus, é dado a ele não apenas os céus abertos, mas a entrada para a comunhão em glória com Cristo e com os santos que partiram.
Eles entram imediatamente numa comunhão extraordinária com Cristo, uma comunhão em santidade plena com Cristo Jesus e com os outros santos que lá estão. E eles vão participar nessa comunhão em glória, que somente os que morrem é que podem experimentar. Portanto, é claro que o anjo, nessa voz extraordinária que vem dos céus, encoraja as pessoas a perseverarem firme, guardando os mandamentos de Deus e a fé em Jesus, porque em breve os céus serão abertos para eles, e a comunhão plena em Cristo e com os santos que já partiram iniciará brevemente. E principalmente, eu acredito, a bem-aventurança, ela se reflete porque pela obra de Cristo os céus se abrem. A morte dá entrada à comunhão em glória com Cristo e com os santos que partiram. Mas também a morte é uma bem-aventurança. Porque reconhecemos claramente que quando o crente morre, ele não perece, mas ele vive de fato e torna-se incorruptível. Ou seja, a verdadeira vida começa na hora da morte. A vida de fato começa agora. E por isso é que a voz celestial, a voz que vem dos céus diz: bem-aventurados os mortos, que desde agora morrem no Senhor. Eles têm para si os céus abertos. Eles vão entrar em plena comunhão com Cristo e com os outros crentes que partiram. E agora mesmo, é que eles de fato vão começar a viver. Eles vão saber de fato o que é a verdadeira vida. Portanto, a morte não é o fim. A morte não é o último capítulo. A morte é o primeiro capítulo da nova vida. Quando alguém morre no Senhor, começa o capítulo da sua vida verdadeira. Não se encerra. Não é o último capítulo da sua história, mas o primeiro de uma nova vida. De uma vida perfeita. De uma vida de fato. Por isso, aquela voz pode dizer: bem-aventurados os mortos, que desde agora morrem no Senhor. Mas estamos chegando ao final, vamos então para o final aqui. Já deu para compreender claramente. Deu até vontade de morrer agora. Eu coloquei assim, no início até esqueci de citar. Mas o apóstolo Paulo em Romanos, capítulo 14, verso 8. Não, vou deixar para dizer isso no final. No final a gente lê esse versículo, tá? Mas agora é possível, quando a gente vê isso aqui, nós lembrarmos daquele texto devocional que nós lemos agora há pouco. Onde em Filipenses, capítulo 1, o apóstolo Paulo diz: eu estou numa dúvida terrível, cruel. Eu quero estar aqui para evangelizar vocês, para cuidar de vocês, para doutrinar vocês, mas o que eu queria mesmo era partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor.
E o apóstolo Paulo, ele tem uma autoridade tão grande para dizer isso. Não apenas pela sua comunhão com Cristo, mas também porque lá em 2 Coríntios capítulo 12, ele diz que teve uma experiência e foi até o terceiro céu e ouviu coisas inefáveis que não foi permitido dizer ao homem. Então ele ouviu coisas do céu. E ele muito mais do que qualquer um de nós, que nunca ouviu as palavras que ele ouviu, que eu gostaria muito de saber, mas Deus não quis revelar para nós. Ele podia dizer com propriedade, não com ironia, mas com fidelidade, com certeza, com convicção. Eu queria partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Ah, irmãos, quantos crentes parece que são desesperançados, vivem chorando os mortos, quando eles morreram em Cristo, e agora eles estão com o céu abertos para si, estão em plena comunhão com Cristo e com os santos que partiram, e que agora começaram a viver de fato, são bem-aventurados, mais do que nós nessa terra. E eu diria que essa é a maior bem-aventurança do crente, morrer no Senhor. É a maior bem-aventurança que alguém pode receber, é a maior felicidade. Morrer no Senhor. Mas o anjo continua dizendo sobre a bem-aventurança. E agora, com o Espírito Santo revelando algo maravilhoso, a voz disse, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz a voz, o Espírito agora vai falar para vocês. Por que essa bem-aventurança? Para que descansem das suas fadigas. Então, é a outra proclamação, o descanso de quê? Das suas fadigas. Então, o que acontece, irmãos, com a morte? Não é o fim. Não. Mas sim é o fim das fadigas. Das fadigas primeiro do pecado. As fadigas do pecado que perturbaram durante toda a vida cristã do crente. Desculpa a redundância, mas é só para enfatizar. No momento que morre, acaba a luta. O espírito contra a carne contra o espírito. As concupiscências se encerram nesse momento. Acaba essa luta desesperadora para uma vida de santidade. O crente, ao morrer, descansa das suas fadigas, que é essa luta interminável todos os dias, até o último dia da vida, lutando contra o pecado. E o Espírito Santo diz, ele está descansando das suas fadigas. Mas para essa geração, não apenas estava em voga a questão dos seus pecados, da sua luta para obedecer os mandamentos do Senhor e guardar a fé em Jesus, mas estava também a perseguição do dragão e das duas bestas. Agora, na hora que você morrer, você será bem-aventurado, porque nunca mais esse dragão e essas bestas vão perseguir vocês. Vocês nunca mais serão perseguidos. Vocês nunca mais terão nada para perturbar a vida de vocês.
ninguém mais se levantará contra vocês. E assim, queridos, não há mais nenhuma possibilidade de apostasia. Vocês vão descansar das suas obras. É claro que lá na passagem de Jesus, falando sobre o rico e Lázaro, o pai Abraão disse ao rico, quando ele interpela a respeito de um pouquinho de água para molhar a língua, ele disse: olha, o que aconteceu é que você agora está em tormentos e ele está consolado. Ou seja, ele está descansando das suas fadigas. E a nossa pergunta é: esse descanso é de quanto tempo? Sim, quanto tempo vai descansar dessas fadigas? Eternamente. Começou quando? No dia da morte. Terminará quando? Nunca mais. Isso é bem-aventurança. Começou no dia da morte e nunca mais terminará. É o descanso eterno. Hebreus capítulo 4. Se Josué tivesse alcançado o descanso, ele não estaria buscando um descanso maior. Mas no dia que ele entrar na glória, ele vai experimentar o descanso de Deus. Descanso eterno. Descanso eternamente das suas fadigas. Nunca mais pecado. Nunca mais perseguição. Nunca mais dragão. Nunca mais as bestas. Porque agora é só descanso no Senhor. Por que é bem-aventurança? Por que é bem-aventurado? Porque entrou no descanso de Deus. Então, duas grandes proclamações. Bem-aventurados que morrem desde agora no Senhor, porque descansarão das suas fadigas. Que bênção, queridos. E se nós tivéssemos isso tão claro para nós, apesar da saudade daqueles que morrem, mas se ele morrer no Senhor, eu acho que muito mais do que lágrimas, nós teríamos sorriso nos nossos lábios, nosso rosto. Porque não há maior alegria do crente do que chegar na reta final. Como Paulo diz nas suas cartas, nós estamos correndo a carreira da vida cristã. E quando é que nós chegamos na linha de chegada? No dia que nós morremos. Engraçado. Quando nós estamos assistindo as Olimpíadas, e a gente fica torcendo ali na plateia, quando um corredor brasileiro está correndo na maratona, e quando ele chega na linha final, nós aplaudimos e sorrimos com ele, porque eles chegaram em primeiro lugar e vai receber a sua medalha, e ele foi o campeão. Quando morre um parente nosso no Senhor, a gente está na plateia e a gente chora por ele, quando nós deveríamos vibrar como a cana que fumega. Deveríamos vibrar, porque agora ele é mais bem-aventurado do que nós. Porque agora nós continuamos na fadiga, mas eles estão descansando das suas fadigas. Que duas grandes proclamações. Por isso o anjo pode dizer: persevera santo, guarda os mandamentos de Deus e guarda a fé em Jesus Cristo. Porque a maior bem-aventurança estará chegando para você e você descansará das suas fadigas. Que grande proclamação, que grandes promessas para a glória do Senhor. Devemos vibrar
com os nossos irmãos quando eles chegam na linha final, porque eles vão ser coroados. Só que eles não vão receber uma coroa que perece, uma coroa de louros perecíveis, mas eles vão receber a inacessível coroa da glória. E aí eu quero terminar, o meu tempo já foi, eu quero terminar dizendo, citando Romanos capítulo 14, versículo 8, que diz exatamente assim: se nós vivemos, devemos viver para o Senhor. Se nós morremos, devemos morrer para o Senhor. E aí o texto conclui dizendo, quer pois vivamos ou morramos, somos do Senhor. Amém. Vamos orar. Senhor, nosso bom Deus e nosso Pai, o Apocalipse é tão extraordinário para aquela geração, mas para nós também. Quantas esperanças, quanta consolação para nós, quando nós ouvimos palavras inefáveis como essas, que até na morte nos traz alegria. Ó Senhor, ajuda-nos a viver bem a carreira da vida cristã. Porque, como diz o final do versículo 13, as obras dos crentes acompanharão a eles. E quais são as obras? Guardar os mandamentos do Senhor e guardar a fé em Jesus Cristo. Assim, essas obras serão feitas nessa vida e nos acompanharão na vida eterna, para a glória do Senhor. Ó Senhor, que glória receber os nossos irmãos que já morreram no Senhor. Ó Deus, dá-nos sempre a esperança da glória eterna, para que os nossos lábios possam sempre exclamar, Maranata, vem Senhor Jesus. Queremos também entrar nessa glória, para a Tua glória, em nome do Senhor Jesus. Amém. Muito bem, irmãos, estamos encerrados nosso estudo. Passamos aí um pouquinho, 7 minutos, mas não tem problema. Todo mundo ainda está, muita gente ainda de quarentena, né? Então, graças a Deus, porque podem participar desses estudos. Divulgue para que outras pessoas possam também ouvir essa mensagem, essa palavra, e possam também ser abençoados por Deus. É o nosso Instagram, Facebook e YouTube. Divulgue os nossos endereços para que outras pessoas também possam participar conosco. E assim, no domingo, nós estaremos 9 horas da manhã, se Deus nos permitir, nos der vida, e Jesus não tiver voltado, então nós estaremos às 9 da manhã na Escola Dominical e às 19h30 para o culto solene, de forma ainda online, tá bom? Até o dia 28. Dia 28, se Deus quiser, nós retornamos com o culto presencial para a glória do Senhor. Que Deus abençoe a todos. Amém. Céus proclamam tua glória e falam do que fazem as tuas mãos. Os rios aplaudem tua força, os montes cantam mais uma canção a Deus.